Olá, começa agora mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. No programa de hoje vamos falar sobre a evolução do teatro musical em São Paulo. Entre 2000 e 2011, foram encenadas 12 adaptações da Broadway, que movimentaram cerca de 60 milhões de reais. Roda aí a primeira parte de atores de musicais de São Paulo, formação e carreira. Teatro musical, ele conta a história junto com a música e a dança que devem corroborar na história e não ser só uma decoração. Então, a música e a dança, né, o canto e a dança, deve conduzir a história. Esse é o bom teatro musical. Teatro musical, a música nunca é à parte. Ela está sempre dentro de uma história. Então, a interpretação desse texto é imprescindível, seja ele cantado ou atuado ou só falado. O teatro musical, hoje em dia, a gente fala de duas coisas, né? Existe o teatro musical e existem os musicais, né? Então, por exemplo, quando você tem um teatro hoje que tem música, nós chamamos de teatro musical. E nós chamamos de musicais aqueles teatros onde a música faz parte do enredo, ou seja, onde os atores, os dançarinos se utilizam da música para contar com a música a história. Então, por exemplo, as músicas acabam fazendo parte do texto. O Brasil ele é a terceira maior, né, fórmula e máquina de musical, né? E tem tudo para se transformar muito maior que isso. A gente não pode negar que lá fora isso já acontece há muitos anos. Muitos. Só se você pegar o Rei Leão tem 17 anos, né? É muito tempo. Então, eles têm uma história muito maior que a nossa sobre teatro musical. Mas nós temos também princípios de que vêm, como Bibi Ferreira, né, e vários outros que vêm de lá de baixo para cá. Só que existe algo cultural aí que fala muito forte, né? Lá fora está dentro da grade curricular, né, a música e o teatro. Então não existe essa linguagem conforme que o meu pai um dia me falou, que não, você não vai fazer teatro, você não vai fazer música porque eu quero que você seja alguém. Na estatística, nós somos o terceiro país em teatro musical, em número de peças e de público. Em teatro musical brasileiro, a gente ainda está no início. Existem alguns, assim, nós temos uma cultura de grandes musicais, desde Chico, né? Mas agora tem vindo com mais força essas grandes e médias produções nacionais. A gente tem o modelo americano de musical que é bastante específico. Um musical mais dramático, com uma história, enfim, uma narrativa mais realista. E foi esse musical americano que, digamos, veio com muita força nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil e influenciou bastante. Mas a tradição musical no Brasil, específica do Brasil, não é fraca, não, ela é muito forte. O teatro musical vem do século XIX aqui no Brasil e com características enfim, que se mantiveram ao longo do tempo. O que houve foi, na verdade, alguns momentos de depressão, digamos, do teatro musical brasileiro, mas características como a comédia musical, teatro de revista, que são quadros não necessariamente com uma história muito clara e que tratam de temas contemporâneos, né? Que já faz uns 15 anos, eu acho, que agora o teatro musical que entrou no Brasil com as grandes produções da Broadway.
entendeu? Com os gringos, né? Musical é uma tendência mundial, né? O mundo inteiro faz musical hoje. O musical deixou de ser um processo só norte-americano ou londrino e o mundo inteiro está fazendo musical. Então a gente vê produções musicais francesas, alemãs, coisas novas inclusive, e vê muita adaptação, muita coisa que saiu da Broadway e foi traduzida e foi adaptada e está aí em milhões de versões em vários países. A gente começou com os musicais que vieram de fora. A gente começou com a Broadway aqui, para depois começar a se fazer alguma coisa nossa, né? Mas... Então, é inevitável que mesmo a gente fazendo uma coisa nossa, a gente traga um pouco do que é Broadway, porque foi quem chegou primeiro no nosso mercado, né? Então, acho sim que tem essa influência total desses musicais de fora, mas acho que está se perdendo. Acho que está cada vez mais indo pro exclusivamente brasileiro, sabe? Os Estados Unidos, em questão a arte, entretenimento, né? Ele é muito avançado. Foi um dos primeiros países que abraçou isso. A Broadway é de lá. A gente não tem como tirar isso, né? Agora temos uma versão brasileira da Broadway, toda carioca, toda estilo bossa, não tem como, a matéria-prima, né? O diamante bruto veio de lá. Acaba acontecendo, a essência eu acho que já está bem brasileira. O que eu consigo ver é que assim, a estrutura ainda é muito americana. Que bom, eles têm uma estrutura maravilhosa. Ao meu ver, que bom, que ótimo. E eu acho que não tem problema nenhum a gente ter um pezinho lá, porque, querendo ou não, a sociedade brasileira tem uma canela inteira nos Estados Unidos, né? A influência americana é a nossa base, é onde tudo começou. É a mesma coisa que a gente vai começar a estudar teatro, a gente estuda teatro grego, óbvio, tragédia grega, tem a influência. Por mais que a gente já tenha a essência abrasileirada, a gente engole cultura americana, de sopinha de letra, assim, não tem como. E cada dia mais, Applebee's, Starbucks, Outback, não sei o quê, fast food o tempo inteiro. Da onde vem tudo isso? A cultura é idêntico, não muda. A cultura está junto com a nossa sociedade. A cultura está nisso. O que a gente assiste, os seriados. Hoje em dia não tem uma menininha de 14 anos que não assista, sei lá, qualquer coisa aí de seriado. Entendeu? House, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Não tem como. A cultura americana está muito infiltrada na gente. Pra mim isso é ótimo. Eu moro lá, entendeu? Então eu não consigo ver problema nenhum nisso. Eles são ótimos, eles têm muito a adicionar pra gente. E quem sabe um dia, na hora que a coisa fundir de verdade, vire um mix tão louco que fique perfeito. Porque o Brasil é lotado de cultura única. O Brasil é a maior miscigenação que eu conheço na vida. Mesmo a música sendo, o formato, a ideia do formato veio deles, né? Posicionamento, marca, triangulação, toda a ideia teatral do teatro musical é usado dentro desses musicais. E eu acho super válido, eu acho que a gente tem que agregar mesmo, né? Assim como o jazz já é agregado ao nosso som, a nossa bossa também para eles, eu acho que é a coisa mais natural a gente conseguir dar a nossa cara para um projeto, um formato deles. As produções nacionais estão crescendo e estão trazendo o brilho e o frescor novo que a gente precisa. Eu acho que a gente está passando por um processo de deixar de lado um pouco os megas musicais e o lustre caindo para vir para uma coisa mais nossa. E não que isso seja um índio dançando, porque Brasil também não é isso, de certa forma, e nem uma bola de futebol rolando em cima do palco. Achei muito interessante essa peça porque eu já assistia em Nova York e assisti aqui. Eu assistia de lá e daqui. E eu achei aqui muito mais interessante porque a gente entende melhor. Isso assim, a qualidade é a mesma. A de lá e aqui a qualidade é a mesma. A diferença um pouco é o som, que lá é um pouquinho mais alto, aqui é um pouquinho mais baixo, mas assim, perfeito, maravilhoso, diferente de tudo que a gente já viu aqui no Brasil. É bem nível Broadway mesmo. Oh, Broadway, lá vou eu,
Música no Brasil é um hobby. Lá fora é uma profissão encarada muito a sério. Aqui no Brasil existe a música gospel, existe a música secular, existe o MPB, e lá fora não, existe um universo musical que eles se transpassam um com o outro, eles se movimentam, eles se dão as mãos, eles fluem. Não existe a menor impossibilidade do Bon Jovi fazer uma canção com Kirk Franklin, que existe. Então, já que no Brasil, se pegar uma cantora gospel, fazer com Rita Lee, fazer com Ivete Sangalo, isso é humanamente impossível, porque as duas culturas elas se chocam, né? Então, você já percebe por aí que existem duas realidades bem diferentes uma da outra. Se você pega naquela década de Bibi Ferreira, todo mundo achava que Bibi Ferreira era o quê? Né? E aí você passa para aquela década lá mesmo, lá nos Estados Unidos, você pega aquelas pessoas, você vê que eram pessoas muito bem remuneradas, que tinham seu preconceito, mas era já um movimento que estava começando já muito forte e que hoje se transformou num boom. Eu acho que, na verdade, nós estamos no início desse boom e que a tendência é esse crescimento, assim. Eu tenho visto pessoas muito jovens com um talento muito aguçado e muito estudo e com muita prática e muita possibilidade que nós, mais antigos do teatro musical, não tivemos. Tivemos que aprender na raça. E hoje em dia, quanto mais novo eles estão, melhor, mais tempo eles têm para estudar. E essa evolução acho que vai reverberar bem daqui a 10 anos, com certeza. Então, essa evolução dos musicais eu acho que é bom, porque toda evolução, no meu modo de ver, é positiva. Mas é preocupante, porque eu acho que se fazer teatro, seja ele musical, convencional, qualquer denominação que você queira dar para o tipo de arte, especificamente teatro, tem que se ter cuidado. E esse cuidado, eu acho que é o mínimo do cuidado, que é o mínimo, por exemplo, é não expor ator, é trazer um preparo para esse ator. É cuidar de uma produção com detalhes, porque subir no palco por subir no palco é o que a gente viu nessa evolução. Sobe tanta coisa, tanto nome, tantos tipos de montagem com o mesmo nome. Então eu acho complicado o que realmente é o teatro musical que cresceu, que evoluiu, e o que realmente foram as outras pessoas que pegaram a beirada, sem conhecimento, mas é porque é o que está dando certo, e fizeram. Nossa, a gente estudava muito, ficava em cima de tudo que vinha de informação. E quando eu realizei isso, assim, de estar no palco e conseguir fazer isso, eu fui atrás, né? Eu fui para Nova York, fui morar lá, porque aqui não tinha nada. Agora tem várias escolas musicais e os jovens estão vindo com força, estudando bastante, porque são 3 ferramentas: dança, canto, teatro. Independente da idade, independente do gênero, independente de qualquer coisa, é uma área que está crescendo e que vale a pena estudar. A gente ainda não associou que o artista trabalha diversas horas por dia e tem diversas horas que ele se dedica ao estudo e que ele passa por um processo, né, em que ele trabalha muito e que ele estuda muito para poder trabalhar muito. Então a gente ainda não assimilou isso de forma concreta. Exige uma preparação corporal maior, em questão de canto e coreografias, que é bem puxado, é cantando, dançando. Então tem que ter uma certa respiração, coisas que eu estou aprendendo agora para administrar certinho meu corpo. Quando tem muita coisa para fazer, tipo agora, por exemplo, que a gente está passando por uma mudança de som aqui no Rita Lee, que tem microfone novo que chega, isso a gente faz com que a gente tenha que chegar 3 horas antes. Mas quando está tranquilo, quando é uma passagem de som mais leve, 2 horas é o mínimo, assim, porque é muita coisa, né? Somos 14 atores em cena, aí tem que testar microfone, tem que passar algumas músicas, tem que passar algumas cenas. Existem semanas que nós fazemos 9 shows por semana, que é muita coisa, né? O Rei Leão, além do Rei Leão, tem o Tarzan, que é um musical muito pesado. São os 2 musicais assim, mais pesados, mais punk que tem pro ator. Nós chegamos no teatro com 2 horas de antecedência
Eu vou colocar na minha jornada ainda a academia, porque o Simba ele é um príncipe africano, então ele precisa ser um negrão que seja definido. Então eu preciso ter esse momento de treinamento muscular para poder manter algo. Depois da academia eu vou para o espetáculo, chega lá e já tem um aquecimento, meia hora de aquecimento corporal, mais meia hora de aquecimento vocal, e aí a gente tem mais uma pausa de 30 minutos onde o diretor dá notas sobre o show, apontamentos sobre o espetáculo. Quando não acontece nenhum ensaio de reparação, a gente já vai, minha maquiagem dura 37 minutos, e eu saio da maquiagem, já coloco a roupa e já é Hakuna Matata, e aí já tô no embalo. Então são 3 horas antes do show e mais o espetáculo. Então, primeiro tem as aulas, você começa a se adaptar com o corpo de dança, você se adapta com o coaching de voz, aí o seu professor de voz que te dá o coaching começa a fazer você desenvolver mais você mesmo que em grupo, mas ele consegue sim entender um a um ali, a percepção deles como um corpo artístico, né? Eu digo assim, como artistas, como profissionais que têm que escalar todo um elenco, eles começam a ter a percepção de quem é o quê. Com quem está funcionando, quem não está, vamos começar a mexer, olha, essa pessoa não tem tanta aptidão para dança, vai ter que desenvolver mais, então vai fazer mais aula de dança. Esse aqui mais de canto, esse aqui tal. E com isso, você consegue perceber que você sempre vai ter um lado mais fraco do que o outro. Mas você tendo uma boa companhia e você tendo perseverança, esforço, eu aprendi que o negócio é o esforço, sabe? Determinação. Você desenvolve sim. Não nasci com o dom de dançar. Realmente, acho que dom é aquela criança que aos 3 anos está sapateando muito mais que gente que faz aula há 20 anos. Mas se você tem uma paixão, existe a possibilidade sim de você desenvolver isso. Onde eu tenho que correr mais, trabalhar mais, né? E o amadurecimento vem com a idade, um bom ator. Uma pessoa de 15 vai fazer uma mulher, não é? Então, isso a gente ganha com o tempo, ganha na vida, né? Então, uma pessoa que quer se destacar no musical, ela quer ser um ator, uma atriz de musical renomado, né? Olha, eu sou um ator, uma atriz de musical há tantos anos, as pessoas me conhecem por isso, sei lá, eu já ganhei Tony Awards nos Estados Unidos. Essa pessoa tem que entender que a partir do momento em que ela entra no musical, ela é um musical. Então são horas de treino de dança, horas de treino de interpretação, horas de coaching de voz. Não tem o que fazer. Ou você se entrega e você vai ralar. Daqui a pouco a gente continua assistindo ao documentário, mas agora vamos conversar com a jornalista formada pela Universidade de Anhembi Morumbi, Maiara Carles. Bem-vinda, Maiara. Olá, obrigada, Adriana, Marta. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente agradece a sua presença. Para começar, Maiara, conciliar a vida pessoal, tanto com a faculdade e o trabalho é bem difícil, né? Como que foi esse processo para você? Em resumo da ópera, é uma correria. Então, na época que eu fiz o documentário, eu fazia estágio. Fiz o documentário e fazia a faculdade de noite. Então, para conciliar, o único recado que eu dou é tentar organizar bem a agenda. Dividir a agenda entre o grupo, porque uma só pessoa não dá conta. Então, um dia vai um gravar, o outro dia vai outra pessoa. Eu acho que é a melhor forma de se organizar, porque o trabalho precisa ser feito e o professor não vai aceitar não tive tempo de fazer, então a melhor forma mesmo é tentar organizar a agenda, conseguir as entrevistas antecipadamente, se programar um pouquinho melhor, não deixar tudo para a última hora, é uma dica bem válida. E qual era a sua função no documentário? Vocês tinham uma função certa ou todo mundo fazia tudo? A gente dividiu o grupo em algumas responsabilidades. A minha responsabilidade principal era conseguir fazer as gravações das entrevistas e editar o documentário. Eu fiquei com a parte audiovisual.
Outras pessoas ficaram com a parte da monografia, da ABNT, formatar, porque na AMB você precisa apresentar a parte teórica juntamente com o produto quando você faz um trabalho em grupo. Sim. Então a minha função basicamente foi essa, de agendar as entrevistas e gravar, depois editar. E como que surgiu a ideia desse tema? Vocês já acompanhavam as estrelas da cidade? Como que foi? Musical foi uma paixão do grupo em comum, só que não foi a nossa primeira opção. A gente apresentou alguns outros temas para o nosso orientador da banca, mas muitas foram negadas pelo grau de dificuldade que a gente queria apresentar. Uma das nossas alternativas era fazer um documentário sobre dubladores. Então a gente queria fazer dubladores de série, dubladores de desenho, dubladores de filmes, só que na época nosso professor apontou a dificuldade de conseguir as autorizações dos filmes, das séries. Então essa foi uma segunda opção que a gente teve, principalmente por causa de muitas produções musicais estarem sendo feitas no Brasil, produções nacionais. Então a autorização ficava mais fácil conseguir. Então a gente partiu desse ponto, fez a parte de monografia, que é muito extensa, porque se você pegar documentário lá fora anos que vem sendo produzido, My Fair Lady, Chicago, que é um filme, o próprio Rei Leão, que foi uma adaptação que veio para o Brasil muito forte, ficou muito tempo aqui. Então são adaptações gigantescas que estão aos poucos sendo trazidas para o Brasil, e tem as produções nacionais que estão crescendo em grande escala. Então autorização de imagem, de uso de CG, foi mais fácil para a gente conseguir nesse nível. Por isso que a gente optou por esse tema. Entendi. Então foi tranquilo conseguir as autorizações para gravar nos bastidores ali do teatro? Não. Não foi. A mais difícil para a gente conseguir, na verdade, foi a do próprio Rei Leão, porque como é uma adaptação, não é uma produção nacional, a gente teve que praticamente implorar para deixarem. A gente conseguiu, mas conseguiu também assim em pouquíssimos segundos. Foram poucas imagens, né? Foram poucas imagens que a gente conseguiu, mas foram imagens muito bonitas que cederam, foram das partes principais do espetáculo. A gente conseguiu as imagens de divulgação do espetáculo, não a produção inteira. Mas foi o suficiente para a gente conseguir implementar no nosso documentário, ter abertura do Rei Leão, ter o ator principal do Simba cantando, fazendo poses do Simba, são imagens que estão em HD, então ajudou muito a gente nesse quesito. Mas vocês conseguiram acompanhar os bastidores? Do Rei Leão, não, mas os bastidores das peças nacionais, sim. A gente entrou nos ensaios, gravou algumas coisas no próprio teatro vazio, então a apresentação seria 9 horas da noite. 4 horas da tarde os atores chegavam e a gente acompanhava. Legal. A make, a preparação musical, porque tem toda uma preparação musical antes. Então são cenas que você normalmente não imagina que aconteçam e elas acontecem todo pré-espetáculo. Essa parte dos bastidores é muito legal, né? Bem bacana que vocês conseguiram acompanhar isso. É sensacional. Eu fui numa expectativa, chegando lá me deparei com outra realidade, porque eu não achei que era esse nível de profundidade que os profissionais dos musicais apresentam. Eles dão corpo, alma, mente, é incrível. Tudo, é incrível mesmo. Muito legal. Na volta tem a segunda e última parte de atores de musicais em São Paulo, formação e carreira. Voltamos já já. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Agora vamos assistir a última parte de Atores de Musicais em São Paulo, Formação e Carreira. Roda aí. Tem música ao vivo, eles estão ali, ao vivo fazendo e o canto. E aí junto com a música ao vivo, isso é diferente, toca a gente diferente, entendeu? E a emoção é outra, de você ouvir a música ao vivo.
Não basta simplesmente cantar muito bem, não basta simplesmente você ser um grande ator ou você ser um sapateador ou um bom bailarino. Você precisa ter um diferencial. E esse diferencial, eu acho que é a sua gana, a sua vontade de fazer acontecer, são os seus princípios, sabe? São coisas mais essência que te faz ser alguém especial. Tem pessoas que são afinadas, mas que não têm potência vocal. Elas são afinadas mentalmente, cantam afinadamente, mas na hora de colocar isso para fora não tem uma potência para que essa voz, para se transformar realmente num cantor. Mas eu acho que é basicamente isso, buscar conhecer bem o seu corpo, tanto na área da dança, quanto na área do canto, né? Na física e também na área intelectual. O que faz esse ser humano ser especial? O que faz esse ator ser um cara impreterível? Eu vou fazer uma montagem, eu quero você dentro da minha montagem. Porque você tem algo para passar. Para mim, as habilidades básicas que um ator de musical tem que ter para iniciar a carreira ou para se manter nela, eu acho que mais do que a técnica, que todo mundo fala muito da técnica, que tem que existir, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, eu acredito que tem que ter a predisposição para o teatro musical, que para mim, o que seria isso? A entrega do corpo, porque quando você faz as áreas separadas, você entrega só para a dança, só o corpo, que óbvio, não tem só o corpo porque tem a questão da mente, do personagem envolvido. Então eu acho que o teatro musical, o ator tem que estar preparado para a cabeça dele também está vinculada com essas 3 áreas, em que ele consegue fazer um mix disso e conseguir se jogar. Tanto a dança e a interpretação e algumas peças do sapateado também. E você tem que ser muito bom nas 4 ou nas 3, porque é muito difícil você conseguir um papel tendo uma puta interpretação e não cantando tão bem ou não dançando tão bem. Tanto para fazer um musical quanto para fazer qualquer outro espetáculo que envolva cantar, que envolva música, a pessoa precisa entender como é que o seu instrumento, que é a voz, funciona, né? Como é que esse corpo, né? Porque a voz não é só produzida aqui, mas é produzida no corpo inteiro. Como é que esse corpo ressoa e como é que esse corpo funciona muscularmente para produzir um resultado sonoro? Partindo desse pressuposto, que é o pressuposto básico da técnica vocal, que serve para qualquer estilo, a gente tem que entender que o cantor de teatro musical não vai ter uma exigência extra do que um cantor de ópera, por exemplo, ou de um cantor que vai enfrentar seus shows e sua rotina na música popular. Ele vai ter um trabalho técnico específico para que a musculatura dele responda de uma forma específica. E a bochechinha mexe. É a dança clássica e o jazz. São essas 2 técnicas. O balé que dá todo o trabalho das linhas, postura, né? Trabalha a disciplina, deixa o movimento limpo. E o jazz que tem a rapidez, o ritmo, a precisão de movimento, essa quebra, deixa o ator mais acordado, né? Então essas duas técnicas são imprescindíveis para quem estuda teatro musical. Cada musical tem sua exigência técnica, vamos colocar assim. Então aqui, por exemplo, eu vou mudando os musicais porque os alunos vão treinando vários estilos, entendeu? Vão passando e treinando vários estilos. Então assim, quando forem fazer audição, já sabem várias coisas. Não fica assim, tipo, sei lá, só faz Fosse, Bob Fosse. E aí, de repente, vem pra cá e montam, sei lá, Miss Saigon. Se ele é um musical que vai ter coreografia, muita dança ou não. Pode ser um musical que só tenha mais interpretação e canto. E uns que são direcionados para bailarinos, que é tipo musicais da Broadway que tem muito Bob Fosse, que é o coreógrafo. A maior dificuldade é criar essa consciência no ator de que tudo parte do texto, da história, e não do canto, da dança, isolados, né? Quando eu pego alguma obra para poder fazer, eu não quero simplesmente fazer, eu quero viver aquilo ali, eu quero dar um recado, eu quero viver aquilo ali,
sabe? Eu quero sangrar com aquilo ali. Eu quero que você sinta aquilo ali, o que eu estou sentindo. Eu quero transbordar e alcançar até você por eu ter transbordado. Primeiro, eu acho que é o seguinte, existe um conceito em Hollywood de que você não tem que ser algo que você não é para encarnar um personagem. Em Hollywood, um dos conceitos que eu pude perceber, estudar e tal, é que todo personagem, quando você vai em busca dele, ele tem que estar um pouquinho dentro de você e você um pouquinho dele. Então, por exemplo, a Velma, a minha Velma Von Tussle, que eu desenvolvi pra mim. Eu sou uma pessoa muito, muito espalhafatosa. Tem amigo meu que fala, é travesti. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito exagerada, não é só na maquiagem, né, de maneira de gesticular, não. Eu sou toda exagerada, isso é um traço meu, não tem como mudar. Então seria muito difícil eu pegar, por exemplo, uma Amber. Dava pra tentar? Dava, mas você ia sair forçado. Os atores, eles têm perfis. Por isso existem tantos perfis de atores, entendeu? Então, por exemplo, no caso da Velma, eu já fui estudar mais o lado da Cruella Cruel. Uma coisa caricata, porque o próprio Hairspray, ele admite isso. Então eu já busquei tudo numa personagem que eu já conhecia, que eu admirava, que eu achava que era compatível, e eu trouxe um lado meu. O meu lado é chata, eu tenho um lado muito chata, eu tenho um lado muito perua, muito... entendeu? Então eu já botei nela. Assim como na escolha de qualquer outro papel, eu ia tentar ver um lado meu nesse papel. Falta investimento, não sei de quem, né, o investimento, mas falta investimento, falta escolas, né? Com certeza, não só para as obras, né, para as peças, mas para a formação dos profissionais, assim, de intercâmbios lá para Nova York, ou mesmo para Los Angeles. Hoje em dia isso é muito mais próximo do que era na minha época estudando, mas quanto mais isso melhorar, acho que mais a gente consegue melhorar e crescer, evoluir. Acho que os investidores tinham que construir teatro, porque tem uma falta enorme. O mercado é esse, entendeu? É difícil até. Tem várias produções, de repente, querem vir e não tem para onde ir. Também é uma coisa que impede um pouco do mercado ir para frente, né? Um ator de musical na Broadway, ele sabe sapatear, ele sabe dançar balé, ele sabe cantar. Ele é um ator hoje que tem esse preparo porque ele já... Desde que ele se pensou como ator, ele busca essas coisas, e quando ele busca essas coisas, ele tem onde encontrar. Aqui a gente tem uma dificuldade um pouco maior. São poucos os lugares onde você pode procurar se especializar em fazer musicais. Se você nasce com o dom de ser artista, você vai acreditar. Independente de você viver num país onde as pessoas não acreditem ou num país que as pessoas acreditem. Porque é uma coisa muito política, é uma coisa que vem muito de outros lugares de fora, entendeu? Porque assim, dá para viver da arte sim, mas a gente precisa de muito mais recurso. E esses recursos, eu estou resumindo assim drasticamente, tá? Esses recursos, eles vêm de pessoas que não acreditam que dá para viver de arte. Então, eu acho que o pensamento é para todo mundo. As pessoas têm que crescer acreditando na arte. O musical é uma coisa muito americana, né? Então, até pouco tempo atrás, quem podia assistir um musical era uma pessoa que tinha condições de sair do país. Era uma pessoa que conhecia o inglês, que sabe falar, que entende inglês. O brasileiro agora está começando a despertar uma consciência, uma vontade de cultura, de arte, né? Até um tempo atrás, muitos pais de amigos meus diziam que eu era uma largada porque queria ser atriz, cantora, né? Que eu devia fazer direito, eu devia fazer medicina. Então, infelizmente, a arte agora começou a ser vista com mais respeito, com mais boa vontade, assim. Na questão dos musicais, assim como dos filmes, toda a parte de atuação, entretenimento, tá evoluindo, eu vejo isso. A gente tem algumas grandes coisas acontecendo, que é muito bom, que está trazendo o público para o musical.
E as pessoas não estão se importando muito mais com o lance do ingresso, que é caro mesmo, essas coisas que funcionam, que são o que são. E aí eu acho que a gente está crescendo e está pegando uma massa muito grande de gente. É uma coisa que está se popularizando até por séries de TV, por The Voice e por tudo. Que ali a gente vê muita coisa de interpretação dentro de uma cena musical, que seria, né, ali, se você for pensar. Quanto mais peças de teatro musical tiverem em cartaz, mais as pessoas vão assistir e mais elas vão se interessar pelo ramo. Eu acho que a gente passa por um momento complicado. É assim, a gente está entrando num meio musical meio novo, que seriam os musicais autorais e não os musicais bibliográficos, que ele já tem uma produção onde vem. Então eu vou falar sobre Elis Regina, então já tem alguém querendo patrocinar aquilo. Os musicais autorais, a gente vem com uma história nova, vem com alguma coisa nova. E aí é um pouco mais difícil, eu acho, de a gente arrecadar a grana que precisa para fazer uma produção. Então eu acho que a gente está num caminho de crescimento, mas ainda é meio turvo, sabe? Eu acho que vai, mas eu não sei o quanto tempo vai demorar, eu não sei se eu vou estar vivo para assistir ele ir. Galera, o meu recado para vocês é... Eu sei que existem momentos que é muito difícil acreditar, né? Viver do sonho é muito complicado quando a realidade bate na nossa porta todos os dias para saber se você tem o dinheiro da conta para poder pagar, se você tem o dinheiro para poder comprar o material, sustento, faculdade, ou seja lá o que for. E aí a gente acaba pegando o sonho, colocando dentro do nosso bolso e protelando. Mas eu quero dizer para você para não parar de sonhar. Porque hoje eu vivo o resultado de um dia, de um cara que um dia pensou que poderia ser e hoje eu sou esse cara. Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Tem que ter força de vontade, que as coisas também não caem do céu. Eu não cheguei aonde eu cheguei hoje, que eu acho que é um lugar ainda muito pequeno, simplesmente porque alguém olhou para mim e falou que eu poderia ser. Não, eu trabalhei, ralei muito, como você também rala. Eu já ouvi uns milhares de nãos. Não. E o que eu fiz foi transformar todos esses não em um sim. Eu acho que assim, tenha disciplina, força de vontade, de não desistir também. Dançar, cantar e atuar não é fácil. Mas eu acho que com vontade e determinação você consegue. E que se não for dessa vida vai ser em outra, porque às vezes as coisas não são como a gente acha que vai ser. Não são todas as pessoas que nasceram para ser artistas. Tá começando como eu? Estude. Porque é complexo. É muita informação. Em pouco espaço de tempo, sabe? É muita coisa para se aprender, para se executar num espaço minúsculo de tempo. Estude música, estude canto, estude dança, estude principalmente teatro. Esquecer, em primeiro lugar, o ego, em segundo lugar, os outros, né? A mania do, o que vão pensar de mim, que tem um pouco a ver com o ego. Em terceiro lugar, entender que o musical, ele absorve você. Não adianta dizer que não absorve, e não no sentido pejorativo de, você vai perder sua vida, muito pelo contrário, você vai ganhar uma vida. A vida de musical, ela é uma vida separada, sabe? É uma vida a mais. Ficou bem legal o doc, né, Dri? Muito, Marta, muito interessante mesmo. Mayara, você já sabia o que acontecia nas coxias do teatro? Não fazia ideia, sinceramente. Porque eu acho que quando você vê uma produção finalizada, você não imagina o processo que tem por trás. É muita preparação, é muito esforço, é um estudo muito intenso de voz, de atuação, de dança. Então, assim, para mim foi uma grande honra conseguir produzir esse documentário, porque eu consegui entrar num mundo mágico de produções
Eu chego a dizer que são até produções cinematográficas, de tanto trabalho que dá, é figurino, é maquiador, é cabeleireiro, é musicistas, enfim, é um mundo bem mágico. E vocês gravaram as entrevistas em vários lugares diferentes, né? Como que foi isso pra vocês? A gente gravou em várias escolas de musicais aqui em São Paulo. A gente gravou com pessoas na rua, saindo de documentários, para saber o que elas tinham achado. A gente gravou com jornalistas e críticos culturais, que falam bastante sobre as peças. E a gente gravou com os profissionais. Então, assim, tem uma gama muito ampla de personagens e profissionais da área e estudiosos. Então, eles conseguem dar um panorama maior. E cada vez que você se aprofunda mais, estuda mais, você vê que é um mercado, assim, que está em ascensão. E eu não sei até que ponto isso vai chegar, porque esse documentário é de alguns anos atrás. E hoje a gente já tem mais não sei quantas adaptações, incluindo a Pequena Sereia, Peter Pan. Muitas coisas. E já era grande na época. Já era grande na época. Rei Leão movimentou não sei quantos milhões de reais, milhões de dólares. Então é uma tendência crescente. Eu acho que não vai cair tão já. E se fosse para você dar uma dica para quem está começando a fazer um TCC agora, qual que você daria? Escolha um tema com que você se identifique, porque quando você entrar para fazer o seu TCC, o seu mundo vai ser o seu TCC. Então, se você escolher algo que você não gosta ou que tem uma certa dificuldade, é capaz de você não conseguir nem levar adiante. Bom, nosso papo já chegou ao fim. Maiara, você quer deixar algum contato? Pode ser o meu e-mail, maiara.carles.barbosa@hotmail.com. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada pela sua presença aqui no Espaço Universitário. Obrigada, meninas. E se você tem algum documentário e quer ser o próximo a vir aqui no programa, mande o link para tv@câmara.sp.gov.br. E não esqueça de curtir a nossa página, facebook.com/Espaço Universitário SP. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!